E aí, bom dia! Tudo bem? Aqui direto do estúdio da Rádio Inverso, está acontecendo mensagens que chegam pela manhã, começou agora, até as 10 da manhã, ao vivo. Deixa eu baixar a musiquinha aqui. O nosso programa começa às 8 da manhã na hora de Brasília e vai ao vivo até às 10. E aí depois tem reprise, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Então, enquanto as pessoas ouvem no rádio, eu me conecto com você aqui em vídeo para que a gente siga daqui a pouco em 1 minuto juntos, quem ouve e quem vê. E eu quero estender essa pergunta, em que momento, em que ponto você está em sua vida com as pessoas que estão ouvindo a rádio agora, tá? Acabou a música. E eu aqui conversando no Facebook, a música dando um fade out, acabando, mas deu tempo. Já conectados agora com o Facebook e também aqui na radioinverso.com, a minha proposta aqui no vídeo é o seguinte, em que ponto da vida você está? É engraçado que a gente não percebe o movimento das nossas vidas, né? É como se nós estivéssemos num barco no meio do oceano e o barco está em movimento porque as águas estão em movimento. É impossível você ficar num barquinho, ainda que ele esteja sem motor ou sem remos, enfim, sem nenhuma força mecânica ou física o deslocando, e ele ficar absolutamente imobilizado, né? As águas movimentam, a mesma coisa do avião. O avião está no ar, a camada de ar se movimenta e o avião também. Então, nós também nos movimentamos através do tempo. Tempo e espaço, dimensões conectadas. O espaço é uma dimensão do tempo. E o tempo nos desloca e nos movimenta pelo espaço. Então a gente está em movimento constante. Mas a gente não percebe, todos os dias parecem iguais. Seguimos as nossas rotinas e cada vez mais anestesiados pelos nossos pensamentos, pelos nossos compromissos, pelas nossas ideias. E a gente acaba não percebendo que muitas vezes que o tempo todo nós estamos nos modificando. Ontem eu falei um pouco sobre isso, né? É inegável quando olhamos no espelho. Você que tem filhos, ou filho, enfim, e vê o seu filho crescendo, né? Lembra quando ele era criancinha, ou ela era criancinha, bebezinha, uau, já está grande. Alguém que fica 1 ano, 2 anos sem ver seus filhos e dizem, nossa, como cresceu. Ou em determinado momento da nossa vida, e eu já estou nessa fase assim, você olha um amigo, alguém que você não vê há muito tempo, e fala, caramba, como fulano mudou, está mais velho. Enfim, acontece, né? É impressionante essa condição de movimento constante da vida. E é engraçado como a gente não percebe. Se você pudesse olhar a sua vida num plano macro, distante, todos os frames de movimento, todos os quadradinhos, os quadros de experiências, de momentos que você viveu, você certamente teria outra impressão em relação a que hoje, em pleno movimento, mas sem percebê-lo, sentindo, ou pelo menos tendo a falsa impressão de que a vida é fixa, vendo a distância, você teria mais clareza para entender as conexões das experiências da sua vida. Eu sei, e eu também acho, que em muitos momentos a impressão que nós temos é que a vida parece ser, e as experiências aleatórias, as coisas vão acontecendo sem muito sentido, e somos nós quem vamos dando significados, e em parte eu concordo. Eu acho que as experiências não necessariamente trazem um ponto, um significado específico. Eu discordo daquela ideia que as pessoas dizem assim, eu estou tentando entender o que essa experiência tem para me dizer, porque a experiência não diz. A mesma experiência que você vive, outros vivem, viveram e viverão. E no mesmo momento que vocês estão vivendo, né? O que muda é o teu olhar, é o significado que você dá para aquela experiência. A experiência é a mesma. Muda o jeito que nós vemos. Aliás, a gente às vezes vive, durante a nossa vida, experiências que se repetem. E em cada fase das nossas vidas, a gente tem um olhar diferente, uma impressão diferente. Um significado diferente, ainda que a experiência aparentemente seja a mesma. O que muda sou eu. Mas ainda que seja assim, eu, sinceramente, eu não só intuo, mas à medida em que eu me aproximo e enxergo, fica claro que existe um nível de conexão entre todas as nossas experiências que não é ainda palpável, não é
fácil para o ser humano que está mergulhado nas dores, nos amores, nas alegrias, nas tristezas, no dia, na noite, no frio, no calor, perceber. Eu sinto quando dói, eu sinto quando faz bem, eu sinto quando eu fico feliz, eu sinto quando eu fico triste, mas é só aí. E geralmente é a partir dessa sensação de algum despertar de sentido que eu elaboro o meu significado em relação àquela experiência. Mas e se eu soubesse que a minha experiência, que a tua experiência, de alguma maneira fazem parte de uma coisa só? O que isoladamente eu vivo e chamo de meu, o que isoladamente eu experimento e chamo de eu, de alguma maneira está absolutamente ligado com aquilo que você vive, com aquilo que você chama de eu, com os significados que você e todos dão e deram, os que passaram aqui nesse planeta antes da gente, e darão de alguma maneira. É como se um grande quebra-cabeça estivesse sendo construído e cada um de nós é uma pecinha desse quebra-cabeça. Cada pecinha tem um formato. Em cada formato há um desenho, há uma cor, às vezes diferente, bastante diferente da outra pecinha. Isoladamente nenhuma faz sentido, mas à medida em que elas vão se conectando, em que elas vão juntando, o sentido vai clareando até quando o quebra-cabeça fica pronto. E quando o quebra-cabeça fica pronto, você entende que cada pecinha ali foi importante para que aquela imagem fosse feita. Não me pergunte qual é a imagem desse quebra-cabeça que nós somos, qual é a grande experiência que a raça humana está construindo. Eu tenho leves impressões, leves palpites, mas nada definitivo e muito menos suficiente para determinar, afinal de contas, o que é essa experiência humana. Talvez essa experiência humana explique aquilo que nós chamamos, no fim das contas, de o sentido da vida. Mas não é o sentido da minha vida, ou da tua vida, ou de alguém específico, mas é o sentido da vida, de estarmos aqui coexistindo nesse planeta, experimentando a possibilidade de no mesmo ano, no mesmo dia, no mesmo momento, estarmos vivos aqui, nos compartilhando, conversando, dividindo ideias, refletindo, levantando hipóteses, possibilidades. O que a gente está fazendo agora aqui, nesse ponto da vida que por alguma razão nos reuniu nesse momento? Você que está comigo ao vivo ou me vendo depois no vídeo, na rádio reprisado. Mas, de alguma forma, todos os pontinhos, os encaminhamentos, os movimentos mínimos das nossas vidas nos trouxe aqui, nesse ponto, nessa hora, nesse instante. E assim com todas as outras experiências. O que está sendo construído? O que eu e você temos em comum? Ainda que nós possivelmente tenhamos alguns pensamentos em comum, outros divergentes, mas é assim com todo mundo. Mas o que a gente está construindo aqui, nesse ponto da vida onde estamos? Eu gosto de fazer a experiência de enxergar a mim e a minha vida e o meu contexto um pouco mais distanciado das emoções, dos sentimentos, das impressões que momentaneamente aquelas experiências vão suscitando em mim. E quando eu faço isso, é engraçado, é como se eu pudesse me enxergar como parte de uma grande engrenagem. Quando a gente fala sobre a raça humana, está aqui no planeta aproximadamente 200 mil anos, os Homo sapiens que foram se desenvolvendo, como diz aquele livro Macaco Nu, há não sei quantas espécies de macacos, sendo que uma delas é um macaco sem pelo, é um macaco pelado, e essa espécie se chama Homo sapiens. Nós estamos construindo essa experiência, a experiência da raça humana. O que é a experiência da raça humana? O que é a raça humana? A raça humana sou eu, a raça humana é você, todos que vieram e todos que virão. E cada experiência mínima, cada experiência minúscula, cada experiência individual se conecta a outra, a outra, a outra, a outra, a outra, e a todas, e a todas, e a todas. E no fim das contas formarão essa grande imagem. Essa conversa de hoje aqui no início do Mensagens que Chegam pela Manhã
tem por finalidade, entre outras coisas, em primeiro lugar, te ajudar a enxergar a sua vida e as suas experiências, não com a tendência egocêntrica de pensar que tudo tem a ver com você, com a tua experiência específica, com os teus significados específicos. Porque os seus significados, os seus olhares, os seus valores, as suas ideias, as suas impressões têm a ver comigo também. E tem a ver com todos. Tudo que eu ou você estamos construindo em nós se projetará, queiramos ou não, saibamos ou não, adiante, encadeando uma sucessão de outras impressões, de outros olhares, de outros vetores para os que virão depois da gente e não terão a mínima ideia que, de alguma maneira, o que pensam, o que sentem e o que falam, de um jeito ou de outro, minimamente que seja, tem ligação, por exemplo, com esse instante nosso aqui. Não é difícil perceber que eu e você somos bichinhos absolutamente vetorados por uma série de interferências sutis e invisíveis e tantos que vieram antes. Ou você acha que a sua cultura, a sua crença, a sua descrença, seu ceticismo e a sua credulidade, as suas esperanças e os seus anseios, aquilo que você quer que aconteça, aquilo que você não gostaria que acontecesse, suas características pessoais e personalidade psicológicas, você acha que isso é um item isolado, único? Não. Ainda que cada indivíduo seja único, todos nós somos respostas de movimentos, de escolhas e significados de bilhões de pessoas. De gente que veio antes de nós e que nós não temos ideia que existiram. E eu não estou me referindo somente às pessoas próximas, parentes, os nossos ascendentes. Eu estou falando de gente que você não tem ideia que existiu. Eu estou falando de um casal primitivo e pré-histórico que vivia em uma caverna e que em determinada noite foi atacado por um tigre que comeu o homem e deixou a mulher. E as impressões dessa mulher desencadearam nela atitudes que foram gerando outras e outras e outras e outras. Hoje nós chamamos isso de efeito borboleta. Isso está acontecendo no mundo o tempo inteiro. O mundo é um organismo só. A raça humana talvez pudesse ser considerada como um indivíduo, composto de muitas células. Cada célula representa um indivíduo e por isso mesmo elas não são autônomas. Ainda que estejam distantes no corpo e aparentemente não estejam conectadas, cada célula interfere. Cada sintonia ou separação, cada rebelião celular interfere no todo, no corpo, na saúde daquele corpo. E como o macro se projeta no micro, a nossa experiência individual, celular, as nossas influências físicas, de alguma maneira, são projeções de algo maior. Células que somos num corpo que estamos, chamado de humanidade. Agora, esse corpo faz parte de que sociedade? Porque se a humanidade é um corpo, é possível que outros corpos também existam. Não estou aqui levantando nenhuma possibilidade, não estou falando necessariamente de vida em outro planeta, apesar de também poder ser. Não é isso, necessariamente. O que eu estou querendo levantar aqui é que aquilo que nós chamamos de realidade, e aquilo que de alguma maneira nós como raça, como humanos, e como humanidade, como corpos, estamos construindo, certamente se estende, se desdobra, se conecta a realidades, a mundos, a cenários, a contextos, a dimensões que são muito maiores e muito diferentes, inclusive, dessa que nós pensamos conhecer. A nossa experiência como seres humanos, a nossa vida aqui na Terra é um negócio muito rápido e muito misterioso e muito lindo, né? A gente passa aqui décadas, no máximo, tem gente que nem isso, e depois vai embora, uma vela que acende e apaga. E entre esse acender e apagar, nós vivemos com a inquietude da morte, com medo de terminarmos e tentando, do nosso jeito,
com a nossa linguagem, com os nossos símbolos, da nossa maneira e com os nossos limites, criar alguma coisa que seja perene, que não termine, que fique, que seja eterno. Então o ser humano faz arte, o ser humano faz música, o ser humano faz filhos, o ser humano planta árvores e escreve livros, o ser humano casa, o ser humano tenta se tornar imortal, porque de alguma maneira, em todas as células, em todos os corpos, em todos os indivíduos que passaram aqui por esse planeta, pelo menos em quase todos, há uma chama que queima, que inquieta, que nos projeta em direção a algo que, no fim das contas, nos faz temer a morte. Porque a gente se sente imortal, é a chama do imortal, é a chama do eterno que nos habita. O que é isso? Tem gente que chama, no primitivismo da própria linguagem, isso de religião. É Deus, não é Deus, é isso, é aquilo. Eu não quero chamar de nada. Eu só quero constatar que há em nós essa linda e dolorida, inquietante chama que nos movimenta, que faz com que a gente não queira morrer, que faz com que a gente não queira parar, que faz com que a gente busque, não se sabe o quê. O ser humano está sempre buscando, está sempre criando, está sempre se perguntando. A gente escreve poesias, a gente cria a literatura, a gente reflete, a gente cria música, a gente está querendo saber, a gente pinta quadros, a gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente pensa no futuro, a gente pensa em construir alguma coisa, mesmo sabendo que essa coisa se terminará. Mas o que a gente está fazendo, afinal? O que é isso que a gente está construindo? Que tipo de inquietude é essa que nos movimenta, que nos queima, que nos inquieta, que nos incomoda, que faz com que a gente chore quando uma pessoa querida morre, que a gente lamente quando um desconhecido morra? O que é isso? Nós estamos aqui na Terra há milhares de anos e essa explicação nunca foi satisfatória. Ela é revestida de linguagens religiosas, filosóficas, teológicas, científicas, mas ela não encerra o assunto. Talvez porque esse assunto não deva ser encerrado. E talvez porque o fato do assunto não ser encerrado seja justamente o componente que nos mantém em movimento. Criando, fazendo, transformando, produzindo significados para nós e para a raça inteira. Somos parte dessa engrenagem, somos peças desse quebra-cabeça, somos células desse corpo que se chama humanidade. Eu comecei esse papo perguntando em que momento da vida você está. E eu termino esse papo te lembrando que esse momento da vida onde você está não tem a ver só contigo. Esse momento da vida, bom ou mal, difícil ou triste, não é só teu. Ele é meu e ele é de todos. Você está vivendo nas suas experiências e no seu corpo e na condição de ser um indivíduo a experiência da raça humana. E por sua vez, a raça humana vivendo a experiência de ser consciência do universo. O universo que a gente tenta explorar, que a gente investe bilhões e trilhões à ciência para tentar descobrir o mínimo que sabe. Somos parte, queira ou não. Veja pelo lado científico, veja pelo lado religioso, veja pelo lado filosófico, mas somos parte de algo muito maior do que o indivíduo que somos. E, no entanto, de uma maneira tão linda e tão conectada, o que somos e os significados individuais que cada um de nós dá para cada experiência se amplia, se projeta, se conecta e desencadeia num significado macro. É por isso que eu insisto sempre aqui na rádio que a vida tem muitos sentidos. Cada sentido, cada olhar, cada experiência de cada humano se conecta a essa experiência ampla e essa experiência macro, que não só fazemos parte, mas que somos. Por isso eu te convido hoje, independentemente do momento da vida em que você está vivendo, a tentar enxergar isso para além do sentimento tópico
e tátil da dor, da alegria, da esperança, da desesperança, da perda, da ida, da vinda, do frio, do calor, enfim, é mais do que isso. Permita que isso se desdobre em significados em você, que se ampliem, que se conectem não só a essa experiência específica, mas à vida inteira. E a nossa condição de humanos que continuam existindo em busca de um caminho, em busca de uma resposta, em busca de Deus, em busca da eternidade, da imortalidade, enfim, das respostas. A gente está buscando. Que essa busca continue, que se aprofunde e que nos faça seres mais sábios, mais completos e mais pacificados, tá bom? Antes de tocar música, deixa eu dar uma olhadinha rápida aqui no que está acontecendo aqui no nosso papo. O comentário da Lua. A vida humana é como uma grande orquestra. As músicas podem ser os tempos e tocamos e somos tocados. Eu já gosto das emoções, dos sentimentos que o tocar dessa orquestra me provocam, me ligam às músicas e aos tons, de alguma forma estão registrados em mim, em nós. Lua, é legal como essa metáfora que você traz aqui, que é boa, né, da música, da sinfonia, ela representa isso mesmo. Tudo está contando a mesma história. A gente pode usar metáforas ligadas à arte, à música, à natureza, ao corpo humano, mas repara que, de alguma maneira, esses desdobramentos se projetam em todas as coisas, em todas as nossas criações. A gente se coloca em tudo que faz. No ato de criar música, por exemplo, a gente empresta os significados que nos habita e que, por sua vez, se conecta aos significados do universo. Conexões se tocando sem que a gente perceba, e a gente só chama de música. Laodiceia, você literalmente consegue me tirar dessas caixinhas e me fazer a cada manhã. É você, Laodiceia, não sou eu. Eu só estou abrindo frestas assim, ó, para você enxergar. Aí você enxerga e fala, uau. Tem gente que enxerga e não vê, né? Gorete, bom dia meu amigo, sempre presente, muito obrigado Gorete. Lídia Malatesta, também bom dia. Wanderson, Christian Soares, Rogéria Saad Cortá, gratidão por isso aqui agora. A Ivoneide, a Elizabeth também desejando bom dia. Roberto Araújo, a Neia Martins, Kelly dos Reis, Alvice Cunha, manda um beijo para Brasília. Beijo para Brasília. Saudade, eu morei aí, Alvice, em Brasília durante 3 anos quase, e fui recentemente não, fim do ano passado. Gosto muito de Brasília, quero voltar logo. Meu querido Big Paul, meu amigo, bom dia. Cuidando das garrafas que lançou ao mar da vida. Muito obrigado, meu amigo, que bom saber que você está aqui. Deixa eu puxar aqui mais gente. O Heidi Sanches Abi, Rogéria Sade, Nair Al-Zawrak, também nos ouvindo. Deixa eu ver aqui mais, chegou uma mensagem aqui dizendo, Flávio, quanto tempo, parabéns. Marília Marimon, a Marília trabalhou comigo na Band, era atendente, eu estava no ar, ela era atendente. Mora ainda em Porto Alegre, Marília? Um beijo, valeu. Nírian Sequeira, André Carrasco, André Camargo, enfim, são as pessoas que estão aqui nessa live, que eu vou encerrar agora, mas eu continuo aqui na rádio. Se você quiser continuar refletindo, e a gente vai partir para outros e muitos assuntos, acesse aqui a Rádio Inverso, tá? Nessa manhã de quinta-feira eu estou no ar até às 10. Depois esse encontro aqui que nós estamos fazendo pelo rádio é reprisado diariamente em reprises, 3 da tarde, 8 da noite, 3 da manhã. Daqui a pouco eu vou ler o que as pessoas, ou ouvir, né, os áudios que chegam pelo WhatsApp, que é o 51992461960. O nosso e-mail é contato@radioinverso.com e a gente vai conversando. Tem participações já dos nossos inversos, da Silvia Cavalaro, do Leonardo Siqueira, do Antônio Pereira, e tem muita coisa ainda para até às 10 da manhã a gente fazer aqui no nosso encontro pelo rádio, tá bom? No vídeo, no Face, eu me despeço agora, mando um beijo, te agradeço mais uma vez, pense no que falamos e fique bem. Obrigado por todo mundo que esteve aqui, tá? Até a próxima.